Fala rapaziada rabisqueira, tudo beleza? Bom, hoje o Rabisco Esportivo vai trazer um quadro diferente para vocês. E a gente, como todo intuito do Rabisco Esportivo, é dar visibilidade para os outros esportes também, falar de coisa que não é tão conhecida aqui no Brasil, tanta gente não comenta sobre. E por isso hoje a gente vai homenagear o GP 1000 da Fórmula 1. A Fórmula 1, nesse domingo agora, dia 15, completou 1000 GPs. E a gente trouxe um especialista sobre o assunto, um Reginaldo Leme sem grife. Um cara que sabe tudo de Fórmula 1. Luiz Gustavo ou Guto. Tudo bem, Guto? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceitado. Satisfação estar aqui no Rabisco Esportivo. A parte do Reginaldo Leme sem grife é bondade sua, né? Faltam uns 50 anos aí para chegar nessa bagagem. Se a gente não honra nosso convidado, quem vai honrar? Muito obrigado. Então, rapaziada, nossa conversa hoje vai ser baseada em Fórmula 1, homenageando esse esporte muito importante e que não é tão falado aqui no Brasil, né, Guto? Não é tão falado hoje, né? Sim. Nos anos 80, 90, a Fórmula 1 tinha uma audiência que quase chegava no nível do futebol, era o segundo esporte mais popular do Brasil. Aí hoje, com a falta de pilotos e de vitórias brasileiras, a audiência foi caindo e hoje está num patamar bem inferior ao que já esteve antes. E aproveitando que você falou disso, no Brasil. Muito do conhecimento que o brasileiro tem da Fórmula 1, ele é provindo do Ayrton Senna, você acha como que é? O período do Senna foi o auge do Brasil na Fórmula 1, talvez o auge da audiência global da Fórmula 1. Mas isso começou nos anos 70 com o Fittipaldi. A história do Brasil vem desde os anos 50 com Chico Landi, lá em 51 até 56, mas o Fittipaldi foi o primeiro a ganhar a corrida, a ganhar título, ele que fez a Fórmula 1 ser um esporte transmitido em TV aberta no Brasil. Ele começou a difundir a Fórmula 1, depois o Piquet potencializou isso, foi tricampeão, e o Senna transformou não foi o Senna, né, mas o período que o Senna competia e ganhava foi o auge da Fórmula 1. A transmissão da Globo era muito forte, a Globo era muito forte na Fórmula 1, o Galvão Bueno fez um esforço muito grande para que o esporte fosse difundido no Brasil, e isso teve resultado, teve sucesso. O Brasil teve uma força muito grande, sim, em audiência nessa época. Para a sua torcida, ele sente a emoção do torcedor. O torcedor responde, agradece a cena com aplausos. Ele pede pro Patrese, por favor, não bata com o corpo. Isso que eu ia te perguntar, muita gente fala mal do Galvão Bueno, fala que ele é chato pra caralho, fala que ele é insuportável, mas ninguém dá valor ao que ele trouxe de simbolismo pra Fórmula 1, né? Não, o cara foi fundamental. Ele tem o jeitão dele, o pessoal critica, mas ele é um cara que tem um conhecimento profundo de muitos esportes, inclusive Fórmula 1. E a emoção que ele transmite nas corridas, a energia que ele passa na transmissão é uma marca registrada que na história. Hoje sim, foi com ele. Foi o Kleber Machado. Kleber Machado. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje sim. Hoje sim! Também foi representante da Fórmula 1, né? Foi em 2002, isso aí foi uma corrida que o Rubinho estava em primeiro, e aí a Ferrari instruiu que ele deixasse o Schumacher passar, e aí isso tinha acontecido uma vez no ano anterior, só que não era para vitória, era para segundo e terceiro. E aí no ano seguinte, na Áustria, o Kleber Machado, hoje não, lembrando o ano anterior, e de novo a Ferrari mandou o Rubinho deixar o Schumacher passar. E aí ficou famosa na... E ninguém entende direito, né? Porque hoje, pelo menos os mais jovens não entendem direito o significado do hoje não, hoje sim. E é legal. E por falar em significado, nessas coisas assim, eu queria falar um pouco mais do Ayrton Senna. O Ayrton Senna teve uma importância gigantesca pro esporte no Brasil e também para o esporte fora do Brasil, no exterior. Como você vê a importância do Ayrton Senna? Você acha que ele foi o brasileiro a competir na Fórmula 1? É difícil falar em maior, né? Principalmente quando você compara épocas diferentes. Ele com certeza foi o maior expoente, o que levou o nome do Brasil mais longe. Mas falar em maior ou melhor é complicado. O Senna, na época dele, no final dos anos 80, começo dos 90, o Brasil vinha numa crise de futebol, né? Depois da seleção de 82, o Brasil não conseguiu fazer grandes campanhas em Copa do Mundo e tal, e quem levava o nome do Brasil no mundo era o Senna. E ele ficou marcado também porque ele ganhava e levantava a bandeira do Brasil, toda a corrida ele estava com a bandeira no cockpit. E isso tocou o brasileiro de uma forma como não tinha acontecido antes. Como o Piquet não conseguiu e nem fez questão de conseguir, como o Fittipaldi também não conseguiu. Sim.
Fittipaldi até criou, junto com o irmão dele, com o Wilson Fittipaldi, criaram uma equipe brasileira, né, a Copersucar. E a equipe não teve o sucesso que almejava, nunca conseguiu ganhar uma corrida e virou piada. Já nos anos 70, né, já virou uma piada pelo desempenho. E o Senna, ele conseguiu, ele ia lá, fazia pole position, ganhava corrida, ele levantava a bandeira do Brasil, então ele se tornou um símbolo mesmo. E o tantantã. Senna do Brasil! Na ponte de Interlagos! Uma grande vitória do Senna! Me explica direito a história dessa música. Essa música é o tema da vitória, se não me engano é do Roupa Nova, a composição. Feita pra tocar no final do GP Brasil. E aí a primeira vez que tocou foi com o Alan Prost. Sério? Ganhando uma corrida no Rio de Janeiro. E aí depois passou a ser usada para vitórias de brasileiros. Piquet, depois o Senna. E ficou muito registrado, muito marcado com o Senna essa música, né? Que ele teve 41 vitórias, então 41 vezes tocou o tan-tan-tan com o Senna. Depois tocou com o Rubinho, com o Massa, mas ficou muito marcada com o Senna a música. E aí essa música depois começou a ser usada também em vôlei, em outros esportes também chegou a ser usada ou teve só um foco? Eu acho que na Globo, oficialmente, foi usada na Fórmula 1 só. Aí depois acabou virando a música do esporte brasileiro, né? Mas é bem típica da Fórmula 1. Explica mais ou menos para quem gosta do Senna, mesmo sem entender direito a história, como foi o acidente dele? Então, o acidente dele, a morte dele, né? Também ajudou para criar essa aura de super-herói, porque ele era o maior esportista brasileiro na época e o cara morreu no auge, estando em primeiro numa corrida. Então, você fala, pô, e se ele não tivesse morrido? Teria ganho quantos títulos? Teria chegado até onde? E ele morreu em 94, em Imola, na Itália, GP de San Marino. Ele vinha de uma sequência de uns 7 ou 8 anos, 7 anos na McLaren, 6? Enfim, 6 ou 7 anos na McLaren, onde ele conquistou os 3 títulos dele. E aí, no começo dos anos 90, a Williams começou a crescer e passou a ser a equipe mais forte. E aí, com a aposentadoria do Prost, ele foi chamado para ser o principal piloto da Williams, que era o principal equipe para 94. Então, combinação de melhor piloto da época com o melhor carro, fatalmente acabaria num título. Sim. E aí, a primeira corrida foi no Brasil. Ele estava disputando o título com o Schumacher na época. O Schumacher era ainda um moleque, na Benetton, mas já vinha bem. Aí, na primeira corrida, o Senna rodou e não terminou a corrida, o Schumacher ganhou. Segunda corrida, no Japão, o Senna foi envolvido num acidente na largada, também não completou e o Schumacher ganhou. Então o Schumacher já estava com 20 pontos e o Senna nenhum. Na terceira corrida, o Senna fez a pole position, estava vindo em primeiro quando na 7ª, 8ª volta, ele estava em primeiro quando, teoricamente, a barra de direção do carro dele, ele estava fazendo uma curva rápida para a esquerda, a barra quebrou e aí o carro dele não virou mais e foi reto e bateu no muro. E aí ele morreu naquele acidente ali. Nessa época o Schumacher estava na frente do Senna. Só que eles estavam disputando, né? No momento ele estava em primeiro no campeonato. Fala a verdade, o Schumacher passava mal com o Senna, né? Ou não? Ah, era uma briga boa, hein? Um passava mal com o outro ali. Sério? Os dois eram muito bons. Porque a Benetton tinha um carro muito bom em 94 também, já em 92, 93 também. E o Schumacher, guardadas as proporções, a gente pode comparar com o que o Verstappen é hoje. Um moleque novo que chegou com pinta de futuro campeão e que botava os grandões lá, os experientes, o Prost, o Senna, botava os caras pra correr também. Então era uma briga boa. Acho que a gente teria mais uns 3, 4 anos de disputa intensa entre os dois ali que acabaram acontecendo por causa da fatalidade do Senna. E aí o Schumacher ganhou em 94 e em 95. E o Nelson Piquet, ele é anterior ao Senna, né? Ele veio lá em 80, se consagrou em 84, por aí. 81. E conseguiu ser tricampeão. Também. Ele tem uma importância tamanha do Senna ou você acha que o Senna tem um diferencial? Foram uma boa parte da carreira de ambos, eles foram contemporâneos. O Piquet estreou em 78, a primeira temporada dele completa foi em 79 e correu até 91. E o Senna de 84 a 94. Então ali de 84 a 91 eles correram juntos. O Piquet era mais velho, era mais experiente e tal, mas os dois são tricampeões. Falar em importância é complicado, porque em termos de relevância, de fama, sem dúvida o Senna é maior. Mas em importância pro automobilismo, eu acho que é equivalente. O Piquet ele não era tão espetacular quanto o Senna, no sentido de que o Senna ele ia para fazer a volta no treino, e fazia a volta entrava no último minuto, fazia a volta e fazia, aí era primeiro, e fazia ultrapassagens espetaculares, e corria na chuva e tal, era o showman. O Piquet já era diferente, era um cara mais cerebral.
E o pessoal fala que ele é um mecânico piloto. Então assim, para acerto de carro, para arrumar o carro, para fazer o carro ficar do jeito que ele queria, ele não tinha igual. E o cara inventou coisas que até hoje existem na Fórmula 1. Sim. Por exemplo, aquele cobertor que esquenta o pneu. Isso é uma invenção do Piquet. Ele que criou, antes de entrar na Fórmula 1 e na Fórmula 3, se não me engano, ele colocava um cobertor e o pessoal falou, que você está fazendo? Que merda é essa que você está colocando no pneu? Não, calma, você vai ver. Aí começava a corrida, o pneu dele estava quente, ele disparava nas primeiras voltas e quando esquentava o pneu dos caras ele já estava na frente e assim ele ganhou muitos títulos nas categorias inferiores. Ele inventou pit stop, ele largava com um carro leve, pit stop para reabastecer. Para reabastecer, ele largava com um carro leve, disparava, aí parava no box, colocava mais para até o final. E desde o começo os caras já tinham aquele negócio de fazer o pit stop rápido, né? Sim. Pra não perder tempo. Antigamente era muito mais simples, né? Os mecânicos tinham de bermuda, que nem a gente, assim, não tinha segurança nenhuma, não tinha limite de velocidade. O Senna chegou a fazer a melhor volta passando pelo box, então o cara entrava, tinha um monte de gente de jornalista mecânico, o cara passava 300 por hora lá. Hoje tem que passar devagarinho, tem um monte de regra e tal, mas lógico. Ficou mais chato a Fórmula 1, não? Eu não acho que ficou mais chato, ela evoluiu, né? Ela, principalmente por questão de segurança, né? Porque antigamente era um esporte, era um açougue, né? Sim. O cara entrava no carro sabendo que ele tinha 30% de chance de morrer naquela corrida lá. Sim. Hoje não, então as pistas foram ficando mais seguras, a chance de acidente diminui, o carro está mais confiável, as regras são mais rígidas para evitar problemas, principalmente no sentido de segurança. Então assim, o esporte foi se adaptando ao mundo moderno. Mas está bem competitivo, eu acho que está com uma competição legal. Uns anos atrás estava um pouco mais monótono, ainda a gente está tendo uma sequência de títulos de uma só equipe, que é a Mercedes, mas tem disputa, não é aquela coisa monótona do cara, de cada um fica a 30 segundos do outro. Não, tem bastante disputa, assim. Eu acho que é só uma evolução, não é o que era nos anos 80, que não é o que era nos anos 60. Todo esporte tem isso. Tudo evolui, o futebol de hoje, você pega um jogo de hoje, não é o que era nos anos 80, que antigamente todo mundo, o atacante atacava, o zagueiro marcava e ficava nisso aí. O futebol era mais lento, tal, cadenciado. Hoje não, hoje todo mundo corre, todo mundo marca, o atacante marca a lateral. É evolução. Gabriel Jesus o jogo, virou lateral. O jogo pegado, o cara domina a bola, já tem dando combate. Então, assim, a evolução natural das coisas. O Brasil tem 8 títulos de Fórmula 1, 8 campeonatos, 3 dele do Senna, 3 dele do Piquet e os outros 2 do Emerson Fittipaldi. E eu quero falar dele. Fittipaldi, qual a grandeza dele, qual o tamanho dele para você ver no... Porque apesar de a gente falar bastante do Piquet e do Senna, a gente às vezes acaba esquecendo um pouco o Fittipaldi. Como você vê o Emerson Fittipaldi? O Emerson, ele, como a gente comentou anteriormente, ele é o cara que popularizou mais a Fórmula 1 no Brasil, né? Ele é o que fez o esporte ser um esporte de massa no Brasil. Então ele chegou, ele começou em 70 pela Lotus e em 71 ele já foi campeão. 72, desculpa. Bem mais antiga que os dois, né? Ele é mais antigo. Então ele é meio que pioneiro no Brasil. Não é pioneiro porque teve pilotos nos anos 50, 60, mas sem a relevância dele. Pilotos que, assim, correram algumas corridas e tal. Como eu falei, o Chico Landi foi o primeiro, ele chegou a fazer ponto nos anos 50, mas não tinha alcance. Sim. O Fittipaldi foi o primeiro a ganhar, em 70 ele já ganhou corrida, em 72, 74 foi campeão e já era o grande nome do esporte. E até tem uma curiosidade sobre ele, que em 70 foi o único ano que teve um campeão póstumo na Fórmula 1. Sério? Porque tinha o austríaco Jochen Rindt, ele estava em primeiro no campeonato e ele morreu num treino no GP da Itália. Nossa. E aí, se não me engano, era o Jack Stewart que estava disputando o título com ele. Se ele ganhasse a última corrida, seria campeão. E aí o Emerson ganhou a última corrida nos Estados Unidos e impossibilitou o que estava em segundo de ultrapassar o Jochen Rindt e deu o título póstumo para o Rindt. Rolou uma inspiração em Machado de Assis disso aí, não rolou? Memórias póstumas de Jochen Rindt. Então, o Fittipaldi ganhou em 72 pela Lotus, aí depois ele foi para a McLaren, ganhou em 74 pela McLaren. E aí ele seria o grande nome para o final da década de 70, e em 72 ele foi o campeão mais novo da história da Fórmula 1, só foi quebrado o recorde em 2005, tinha 25 anos. Foi quebrado pelo Alonso. Então assim, ele é um cara que tinha bastante lenha para queimar. E aí em 76 o irmão dele, o Wilson Fittipaldi, que também era piloto, ele criou a equipe brasileira, a Copersucar, que chamava Fittipaldi, né? Deu Depois certo, foi patrocinado. Não deu certo. E aí o Emerson embarcou nesse projeto. Ele poderia ter mais uns bons anos, bons títulos ainda pela Fórmula 1, mas ele embarcou no projeto do irmão, um sonho deles, né? Válido. Mas acabou que não conseguiu mais ganhar corridas e títulos como ele poderia. Poderia ser tetracampeão tranquilo. Sim. Ele aposentou em 80 e depois foi para os Estados Unidos correr na Indy e também teve sucesso. Ele correu na equipe do irmão no final dos anos 70 até 80, né? E aí ele aposentou da Fórmula 1, depois nos anos 80 ele foi para os Estados Unidos correr na Fórmula Indy, ganhou mais títulos lá, ganhou 500 milhas de Indianápolis, fez uma carreira de sucesso até os anos 90, até bem veterano, ele ainda corria em alto nível. Então, assim, um cara que
não é tão falado. É um piloto muito versátil, né? Um cara sim. que é bem visionário. Sim. Guto, já que a gente está sentado, eu vou te convidar para dar uma volta e a gente continuar falando desse assunto. Pode ser? Bora. Vamos aí? Bom, Gutão, a gente falou bastante desses atletas mais antigos, pilotos mais antigos. Atletas também. Também, né? E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre os mais novos. Sim. Mais novos, entre aspas, Barrichello. Garoto Barrichello. Garotinho Barrichello. Menininho Barrichello. Tem quantos anos Barrichello agora? São uns 46, deve 46? Barrichello. Tem muita gente que critica ele, falando bom dia quando já tá de noite e a foto do Barrichello no WhatsApp. Virou meme, né? Tem alguma coisa a ver com a imagem que ele construiu quando deixou o Schumacher passar ele naquela corrida fatídica? Ou alguma coisa a ver com o que ele construiu? Pra você, tirando isso também, o Barrichello é um mau piloto? Nenhum, de jeito nenhum. Com certeza tem a ver com aquela corrida lá. Acontece que, como nós estávamos conversando antes de começar a gravação, o Barrichello começou em 93, na época que o Senna estava no auge. E a audiência do Brasil na Fórmula 1 era enorme. A grande maioria assistia não por gostar do esporte, mas por gostar de ver um brasileiro ganhando, que no momento era o Senna. E aí o Senna morreu em 94 no auge, com o Barrichello na segunda temporada dele, ainda novo, com 20 e pouquinhos, 23, 24 anos, não sei, numa equipe pequena. Então a expectativa daquele público que assistia esperando ver a vitória do Senna caiu no colo do Barrichello. Só que ele ainda não estava pronto, ele não estava numa equipe em condição de dar um carro vencedor para ele, e ainda não tinha experiência para isso. E aí ele ficou alguns anos na Jordan, depois foi para a Stewart, que era uma equipe média também. Uma equipe média? Não era uma equipe média, era uma equipe média. E ele demorou para conseguir ganhar corridas. Sim. Só em 2000 ele foi para a Ferrari. Ele foi o piloto que na época ele tinha um recorde de mais tempo entre a primeira corrida e a primeira vitória. E aí o público, os programas de humor começaram a zoar, porque é ruim, não sei o quê, porque ele é lerdo. Não era muito bom piloto, só que ele não teve a oportunidade de correr num carro vencedor. E aí quando ele teve a oportunidade de um carro vencedor na Ferrari, o companheiro de equipe dele era só o Michael Schumacher, que é provavelmente o maior de todos os tempos e que já dominava a equipe, já tinha equipe em torno dele. Então qualquer um que chegasse ali, fatalmente seria segundo piloto de Schumacher. E hoje ele pilota na Fórmula... Na Stock Car. Na Stock Car. Ele já passou... ele no começo pilotava kart, né? Sim, quase Os todos filhos pilotos deles kart, também todos pilotam no kart. E ele é um bom piloto lá na Stock Car? Sim, ele foi campeão em 2014, ele todo ano está ganhando corridas, está brigando pelo título. Ele se encontrou na Stock, está muito bem lá e parece que está bem feliz. E ele é um dos pilotos que mais tem... É o piloto da Fórmula 1 inteira que mais participou, mais correu os GPs, né? Ele tem umas 11 vitórias. 11 vitórias, 60 e poucos pódios. Isso. Sério? Que é o mesmo número do Massa, os dois são empatados em vitórias. Sim. E assim, ele representou bastante tempo o Brasil. Você acha que ele foi assim um suspiro depois pro brasileiro, depois que o Senna morreu? Você acha que não tem nada a ver? Sim, ele não conseguiu ser campeão, mas, ele esteve entre os melhores pilotos do mundo por muitos anos. Ele conseguiu... ninguém fica na Fórmula 1 por 18, 19 anos sem mérito. Então ele tinha muito mérito de estar lá, de correr onde correu. Conseguiu vitórias, não conseguiu o título, mas, um cara daqueles 20 e poucos consegue um título. Então ele tem muito mérito de conseguir a carreira que ele conseguiu. E em 2009 ele teve outra chance de título na Brown na época. Acabou disputando contra o companheiro dele, perdeu pro Jenson Button na época, mas assim, é um piloto que tem uma carreira fantástica, ele é super reconhecido, principalmente na Europa, que é um público mais aficionado por Fórmula 1, menos pela vitória e mais pelo esporte, ele é muito reconhecido lá até hoje. Bom, esse foi o papo com o nosso Reginaldo Leme. Obrigado, Gutão. Obrigado pela moral. Foi muito da hora, E é o seguinte, tem que ir lá, o Guto tem um Instagram, o Automitos. Automitos. Tem o site também, né? Tem um blog. Tem o blog. E o cara, eu não falo nada, senão vão achar que eu tô puxando o saco. Mas os posts do Automitos te informam bem pra caramba. E o blog também tem umas críticas bem bacanas. Então, eu vou pôr tudo embaixo na descrição. Siga curtindo lá, segue lá no Instagram, vê tudo direitinho, porque vocês viram que o cara é embaçado, né? Mas enfim, valeu, Gutão, se inscrevam no canal aí, faz esses negócios todos aí que eu não entendo direito, dá um like, subscribe, não sei o que lá, que negue. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o Papo com o Gutão, valeu mais uma vez, até a próxima. Valeu!